Não, ele não tá vendo a gente. Agora vamos. Escreve isso aí que eu te falei. Menino, como é que você consegue usar esse negócio assim? Eu não tava encontrando no computador. Nossa, que horror. Na verdade, ele não está na minha mão. E nem o meu esposo. Tudo bem. Agora eu vou apontar. Agora escreve aí o que eu falei. Vai, César. Escreve o que eu falei. Não, você usa esse. Isso aqui não dá. Não. Esse. Meu lápis. Vai. Como que eu vou escrever assim? Os portugueses. Rapidinho. Eu quero rapidez. Portugueses. Tá bom. Não, é minúsculo. Mas não é nome próprio. Não, é próprio se você tivesse falado. Zoeira. Deixa eu falar ali. Oi, prof. Oi, tudo bom? Ó, da hora ver vocês aí, mano. Tudo certo. É pra você não falar sozinho, olhar Putz, pra alguém. sacanagem. Vou mandar aqui um fone aqui. Estão me ouvindo aí, gente? Sim, prof, acho que tem gente querendo entrar. É que eu tô bloqueando aqui a galera. Zoeira. Beleza, autorizei aqui. Já foi um, hein? Ah, preciso, né? Pra dar aquele start, começar bem. Na realidade foi 2, né? Mas tudo bem. Que? 2 já? Sim, a Esther tava falando isso. Nada se falando zoeira. Putz, tipo, do além, né? Preciso me controlar. Não vou conseguir. Vamos ver. Cadê o... minha pasta? Beleza, quantos que a gente... Vocês são no total? 27? Geralmente umas 36 pessoas. Na última aula, 36? umas 30, sei lá, né? Aham. Apesar que hoje tá mais devagar. É, Pois é. é frio, né? Zoeira. Prof, tá fazendo mau calor. Tá calor aí? Tá. Eu tô me sentindo, tipo, no deserto do Saara. Nossa, eu tô com Que- frio. Que isso? Aqui na... É que eu tô bem distante de vocês, né? Aqui na Dinamarca tá... Zoeira. E Ai, nem o caramba. da van, missionário que foi pra praia. Ai, gente. Cada dia num lugar diferente do planeta, mas é tudo bate e volta. É a vida, né? Essa vida de ostentação, ela persegue a gente. Ó, Natália mandou um álcool gel ali. Zoeira.
Preparar, né? Lógico. Aí sim. Gente, se tiverem que arranjar álcool gel, já sabem, hein? Casa da Natália. Bom, temos 26. O Rubão, pedi pro Rubão colocar lá no site para vocês do cursinho um PowerPoint que a gente vai ver na aula de hoje. Tá? Não sei se vocês já viram ainda, mas de qualquer maneira ele vai colocar já, tá? Eu já mandei para ele e eu vou projetar esse PowerPoint aqui. Ele tem uns efeitos especiais, tal. Vai facilitar bastante o entendimento desse conteúdo novo aqui, que são os espelhos esféricos, tá? Vocês vão curtir. Quer dizer, acho, né? Que aula que é aqui? Aula número... É 11/12. Página 190. Ó, caso de polícia essa aula, hein? Vocês verem. Página 190. Exercício 11/12. Essa piadinha é de tio, né? Tá ligado? São as melhores. Bom, vou começar então, tá, gente? Deixa eu abrir meu PowerPoint aqui. E vamos lá. Cadê aqui? Beleza. Ok. Bom, let's people. Olha só, se vocês estiverem me ouvindo baixinho, alguma coisa assim, que de repente o áudio fica ruim, é só vocês mandarem uma mensagem ou falar alguma coisa que eu já paro e volto, tá bom? Conecto de novo aqui o fone, ou falo sem o fone mesmo. Bom, então a gente vai começar aqui, ó, espelhos esféricos, tá? É o assunto das aulas 11 e 12, e depois nas aulas seguintes, até da apostilinha nova que vocês receberam, tem aula que é só de exercício. Então, se porventura a gente não fizer alguns hoje, vai ter aula que é só para fazer exercício, tá? É o seguinte, gente, essa matéria aqui, ó, ela, já vou até dar uma indicação para vocês, ela pode ser muito fácil ou muito difícil, né? Quando que ela é muito fácil? Quando a gente sabe as propriedades, né, dos espelhos esféricos. Porque quando a gente for fazer exercícios, eles vão trazer para a gente algumas situações, né, como se fossem umas pegadinhas, e que cobra da gente que a gente saiba quando que o sinal é positivo e quando que o sinal é negativo de algumas variáveis. Mas isso, se a gente tem em mente os casos das imagens formadas, aí a gente resolve praticamente todos os exercícios, sem dificuldade. Então a gente vai ter que dar uma memorizada mesmo nessa sequência de imagens, tá? Então vamos lá. É o seguinte, deixa eu passar aqui o próximo slide. Deixa eu tirar isso daqui. Bom, então, nos espelhos esféricos, né, a gente tem o seguinte, ó, aqui é o formato de uma esfera, tá? E aqui a gente fez um corte nessa esfera. Ó, o plano de corte, a gente fez um corte. Beleza. De modo que agora vai ficar uma calota quando a gente faz esse corte aqui ó, na esfera. Essa calotinha aqui, ó. E a gente vai tirar como se fosse uma tampa, né? Vamos tirar essa tampa aqui dessa esfera. Aí vai ficar assim, ó, essa tampa retirada, ó, o corte lá feito. Beleza? Aí tem duas partes que podem ser refletoras que a gente vai considerar. Ou a parte de dentro aqui, ó, tá? Ou a parte de fora, as costas dessa tampa aqui. Então, se a gente considerar a parte de dentro como uma parte refletora, né, essa parte que é espelhada, a parte de dentro, a gente está falando que isso aqui é um espelho côncavo, tá? Onde a parte interna é a parte refletora. Se você tivesse utilizando para isso uma colher bem chique, né, daquelas colheres de prata, a parte onde vai o alimento, né, gente, é a parte côncava, né? E a parte de trás da colher é a parte convexa. Então, a parte refletora interna é a parte côncava e a parte refletora externa é a parte convexa. Então, eu coloquei lá
os raios luminosos, ó, incidindo na parte interna, e a superfície refletora, chamado de espelho, então, côncavo. Beleza. E no convexo é o oposto, né? A parte refletora está aqui, ó, na parte de trás dessa calota, tá? Nas costas dela, na parte exterior. Então, bateu o raio aqui, vai refletir para cá. Beleza. Observem só uma coisa aqui, gente, que como isso aqui é uma calota, né, é um pedaço de uma esfera, né? Essa parte aqui, ó, ela tem um centro, né? A esfera tem um centro, que é chamado centro C aqui, ó, tá? E aí foi feita uma linha tracejada aqui, ó, que a gente vai chamar daqui para frente de eixo principal, que vai cortar essa esfera aqui, ó, vai cortar essa esfera ao meio, tá? E na metade dela. Professor, Oi, pode falar. por que os raios se cruzam quando são refletidos? Ah, então, beleza. Aqui, ó, nesse caso aqui que a gente fez, aqui são dois, aqui, na verdade, a gente tem uma composição de infinitos raios, né? Incontáveis, na verdade. E aí, dois deles que estão atingindo aqui a superfície refletora, eles estão se encontrando aqui. Porém, para a formação das imagens, a gente vai estudar alguns raios particulares, tá? Então, são 3 raios específicos que a gente vai considerar na hora de montar o desenho das imagens. Aqui, gente, a gente está considerando a luz como se fosse uma partícula. Então, você imagina se isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho um desenho mais... Opa! Se eu tenho um desenho um pouquinho mais bonitinho aqui, ó. Aqui, ó. Imagina o seguinte, vamos considerar a luz como se fosse uma partícula, né? Como se fosse uma bolinha de tênis. Se eu pegasse uma bolinha, e isso aqui é uma parte curvada aqui, ó, a calota aqui, curvada. Se eu jogasse uma bolinha de tênis aqui, ó, paralela a esse eixo principal aqui, ó, esse eixo. Eu jogasse a bolinha de tênis assim, ó, igual também a seta aqui, ó. Ela vai bater aqui, ó. Perceba que tem uma inclinação aqui. Então, se a bolinha de tênis vir retinha aqui, ó, qual a condição para ela voltar reta se não tivesse gravidade? Vamos supor, desligasse a gravidade, né? Só se isso aqui fosse plano, né? Fosse uma parede plana aqui e vertical. Mas como está inclinado, se a bolinha batesse aqui, ó, ela ia desviar para baixo. Obedecer essa inclinação aqui. Então a gente vai considerar a luz nesse momento como se fosse uma partícula, como se fosse uma bolinha de tênis mesmo. Então essas bolinhas sucessivas que eu vou jogando paralelamente ao eixo principal, elas vão batendo e depois a gente vai perceber que elas vão convergir tudo para um único ponto, que a gente vai chamar de a distância focal aqui, o foco. Então, os elementos aqui desse espelho esférico, né? Então, ó, ele é uma calota, que é uma parte de uma esfera, tá aqui essa calota. Aqui seria o centro dessa esfera. Essa linha aqui, ó, a gente chama de eixo principal, que vai cortar a esfera ao meio, tá? Aqui, a gente tem alguns elementos importantes, né? Então, o C é o centro de curvatura, o V é o vértice, esse vértice aqui é o espelho, né? É onde está o espelho, que é essa distância entre o centro e o vértice. É uma distância que a gente vai ver que a gente vai chamar de raio de curvatura também do espelho, ó. Vai daqui do V até o C. Essa distância que vai do V, que é do espelho, até o centro da esfera, a gente vai chamar de raio. Mesma coisa que a gente faz com círculos na matemática lá, certo? A distância que sai do centro e vai ter as bordas, a gente chama de raio. Igual na bicicleta, né? A distância que sai do cubo e vai ter as bordas do pneu da bicicleta lá, são as raias da bike, né? Raia, que é mulher do raio. Bom, então, aqui é raio. Beleza. E a gente está considerando aqui, ó, esse alfa como sendo um ângulo de abertura que esse espelho possui. A gente vai ver mais tarde isso com relação ao alfa. Deixa eu entrar. Bom, cadê? Bom, uma coisa importante, uma diferença aqui, vocês podem perceber, eu vou mudar de imagem, ó. Aqui os raios luminosos estão atingindo a parte interna da calota, né? Refletindo e voltando. Beleza. Agora, na parte convexa, os raios luminosos estão atingindo essa parte aqui exterior da calota, ó. Então, eles não vão entrar dentro dessa calota. Eles vão bater aqui e vão refletir. A gente está estudando a reflexão, né? Nesse caso aqui. Então, ó, bateu o raio luminoso e vai refletir. Tá?
parte externa agora. Convexo. Bom, então a gente vai ver aqui as leis da reflexão. Vou ver se eu consigo tirar essa barra aqui. Hide. Ah, tá. Boa. Então, as leis da refração são as mesmas para todos os tipos de espelhos. Na verdade, seria as leis da reflexão ali. Na superfície esférica, a reta normal é a reta que vai do ponto da incidência ao centro de curvatura. Então, aqui, ó, aqui eu tracei um raio luminoso, esse vermelho, ó, que bateu lá na calota e vai refletir. Deixa eu fechar aqui. Vai refletir. Beleza. Aqui, nesse caso aqui, ó, ele bateu aqui nessa esfera, nessa calota, refletiu e veio para cá. Beleza. Agora, no espelho convexo, né? Ele bateu aqui na parte externa, ó, refletiu e vai subir ali, ó. Beleza. Tá. Aqui, gente, a gente está traçando aqui essa linha normal, né? Essa linha normal, não sei se vocês se lembram disso lá dos espelhos planos. É uma linha que ela vai separar o raio incidente do raio refletido, né? Só que, nesse caso aqui, como o espelho é esférico, né? Essa linha, ela vai ter sempre a direção do centro de curvatura do espelho, tá? Então, observem aqui, ó, nessa primeira parte aqui, onde o espelho é côncavo, a parte refletora que está aqui interna, ó. O raio de luz veio, incidiu no espelho, refletiu, aí a gente fez um tracejado aqui, ó, que separa, essa linha tracejada, separa o incidente do refletido, tal que tem como centro de curvatura essa separação. Então, ó, bateu, refletiu, e a normal vai estar aqui, ó, do centro de curvatura até o ponto dessa intersecção aqui, que tem a separação dos raios incidente e refletido. Então, eu fiz uma linha pontilhada aqui, ó, separando os dois, ó. Aqui no espelho convexo, ó, bateu, refletiu. Então, essa linha tracejada aqui, ó, ela separa o incidente do refletido, tal que tem como uma direção o centro de curvatura que está localizado na parte interna, viu? Parte interna. Não é porque a parte refletora está na parte externa que o centro de curvatura vai estar na parte externa também. O centro de curvatura continua na parte interna. Uma coisa importante aqui no espelho côncavo, né? É isso daqui, ó. Essa distância. A gente tem três distâncias aqui, três elementos principais aqui no espelho, que é o centro do espelho, o foco do espelho e esse ponto A, que a gente vai chamar de vértice do espelho, tá? Então, uma coisa super importante, a distância do centro do espelho, né, do centro de curvatura, até esse vértice, a gente chama de R. O que é o R, gente? É o raio de curvatura, é o raio do espelho, tá? O que é isso daqui, ó? Esse F aqui, ó, esse F'inho, desse F que está aqui, que é o foco do espelho, até o vértice, é metade da distância que vai do centro até o vértice. Então, aqui, ó, do centro até o vértice, chamado de R. A metade dessa distância, a gente chama de distância focal, que é o F'inho. Por isso que está ali, ó, F'inho é igual a R dividido por 2. Tudo bem? Então, aqui daqui até aqui é R, do C até o F é R sobre 2, do F até o V também é R sobre 2. Então, essa distância do raio aí foi separada em duas partes, metade, metade. Professor, o R então é do C até o A? Isso, perfeito. Isso mesmo. O R é do C até o A. E depois, do C até o F, R sobre 2, e do F até o A, R sobre 2 também, tá? Separado bem na metade. Então, aqui uma coisa importante, gente, já começa assim a aparecer algumas características com relação aos sinais, que a gente vai precisar bastante nas equações lá. Então, ó, o foco de um espelho côncavo, ele é maior que zero. Então, uma leitura disso aqui, o foco de um espelho côncavo é positivo. Se ele estiver falando lá num exercício, considere um espelho côncavo de distância focal 20 centímetros. Opa,
esse 20 centímetros, quando a gente for colocar lá no F, ele é positivo, tá? Então, no espelho côncavo, o raio incide na parte refletora, que é a parte interna, e reflete. Beleza. Esses raios que a gente vai estudar aqui no espelho côncavo, a gente vai estudar um pouco melhor na formação de imagens, tá? Deixa eu esconder o painel de novo aqui. Tá. Uma coisa importante aqui nas condições de nitidez de Gauss é o seguinte, com relação ao ângulo de abertura. A gente está estudando essa parte aqui de espelhos esféricos, né, e as leis da reflexão que valem para eles aqui, mas o espelho não pode ter um ângulo de abertura superior a 10 graus, tá? Por que não pode ter um ângulo superior a 10 graus? Porque senão a gente começa a ter esses fenômenos aqui, ó, que a gente chama de aberração esférica, e a gente começa a enxergar as imagens totalmente distorcidas, dificultando muito as nossas contas, tá? Então, ó, olha essa imagem aqui de uma mulher que está com a cabeça pequena e o corpo muito grande, né? Esse tipo de espelho tem bastante em museu de ciência, né? Para mexer com o lúdico, né? Brincar com as pessoas. Então, mas nos nossos exercícios aqui, o ângulo de abertura não vai ser superior a 10 e a gente vai ter condição de calcular tranquilamente. Vou passar um pouquinho, que isso aqui é mais curiosidade, tá? De antena parabólica, onde os raios incidentes convergem para um ponto, que é o ponto de Professor, distância desculpe. focal. Oi, pode Sua colocar. voz está um pouco baixa. Melhorou agora? Peraí, melhorou? Beleza. Deu uma falando assim, melhorada. bom, aqui, ó, eu coloquei no slide, que vocês vão ter acesso, para curiosidade de vocês, tá? Com relação a parabólicas e a posição exata do receptor aqui, ó, colocada numa distância específica, para concentrar a maior parte dos raios que chegam à antena parabólica, né? E Professor, desculpe. Não, para mim, pelo menos, não tá legal. peraí. Acho que com fone tava melhor. Tá melhor agora? Uhum. Tá? Qualquer coisa, vocês podem avisar, que daí é só atualizar aqui o fone que já fica bom de novo. Bom, Ele tá baixo só. É. abaixo. Uhum. É. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. E agora, tá melhor? Porque às vezes eu falo um Sim. pouco fora, eu falo distante do fone por vício mesmo. Bom, beleza. Aqui a gente tem uma imagem de uma antena parabólica, né? Captando essas ondas eletromagnéticas, né? E convertendo esses sinais aqui nesse receptor, que está localizado numa posição específica, de modo a conseguir captar a maior parte dos raios das ondas, né? Que incidem na antena parabólica. Então, eles estão sendo convergidos todos por esse receptor que está aqui, ó. A gente vai ver que distância que é essa, tá? Na formação de imagens. Aqui a gente tem espelhos também, ó, que são esféricos, tá? Isso aqui é um forno solar, e eles estão posicionados de modo a convergir os raios incidentes, né, os raios solares, todos para um único ponto que está aqui, ó, nessa torre do coletor. E aqui a gente também tem espelhos planos, concentrando esses raios e mandando também para essa parte que está refletindo e mandando todos os raios para cá, ó. Então é um forno que atinge uma temperatura muito alta nos Pirineus franceses. Aí depois é um pouco de curiosidade, vocês podem dar uma lidinha que é super interessante, tá? Vamos lá, gente, para a parte de formação das imagens, tá? Que é o que vai aparecer bastante nos problemas nos vestibulares. Então, ó, foco de um espelho convexo. Então, essa distância aqui, ó, que vai do F até o V, tá? No espelho convexo, vai ser sempre virtual. Por quê, ó? Olha aqui, eu desenhei dois raios que estão incidindo nesse espelho, ó, esse e esse daqui.
na parte de trás da colher, certo? Eles bateram no espelho e refletiram. Perceba que o raio refletido, ele não tem como passar pela distância do foco aqui, ó. Então, quem passou pela distância focal? Passou o prolongamento do raio refletido, porque o foco está na parte interna, o centro está na parte interna. Então, duas coisas que a gente viu com relação a sinais, só até agora, porque a gente vai ver as imagens melhor. Foco de um espelho côncavo, positivo. Foco de um espelho convexo, negativo. Com relação aos sinais. Agora vamos ver a formação das imagens, como é que fica, ó. Raios principais de um espelho côncavo. Todo raio incide passando pelo centro de curvatura reflete sobre si mesmo. Então, gente, vamos imaginar de novo a luz como uma partícula. Se eu pegar uma bolinha de tênis aqui, por exemplo, ó, jogar essa bolinha de tênis aqui, ó, nessa a bolinha de tênis vermelha aqui, ó, nesse raio vermelho. Se ela bater aqui, ela vai vindo nessa trajetória, certo? Que ela veio do centro de curvatura. Bate lá na calota, reflete, sem sofrer desvio. Ela volta sobre si mesma. Ó. Isso é um caso particular, tá? É um raio particular. Professor, mas tem outros raios? Lógico que tem. Mas a gente está falando somente desse. Tá? Então, incidiu passando pelo centro de curvatura, retorna, né? Reflete sobre si mesmo. Isso é um raio particular. Outro que é bem importante também. Todo raio de luz que incidir paralelamente ao eixo principal, ele vai refletir passando pelo foco. Então, ó, incidiu paralelo, bateu e vai refletir passando pelo foco. Isso aqui, gente, está acontecendo aonde? Em um espelho côncavo, tá? Ó, incidiu paralelo, refletiu, passando pelo foco. Todo raio que incidir paralelo ao eixo principal passa pelo foco. E o terceiro aqui, ó, todo raio de luz que incidir passando pelo foco reflete paralelo. É o contrário do que era o anterior, né? Ó. Se ele incidiu paralelo, ele reflete passando pelo foco. E o contrário, incidiu passando pelo foco, reflete paralelo. Um é o contrário do outro, né? Agora, aqui, em um espelho convexo, ó. Em um espelho convexo, vale as mesmas coisas que estavam valendo para o côncavo. Então, ó, esse raio vermelhinho, ó, ele vai incidir passando tentando passar pelo centro de curvatura, certo? Mas ele não vai passar, porque ele não vai atravessar aqui, ó, na parte interna. Mas o raio de luz que incide passando pelo centro de curvatura, quando ele refletir, ele retorna sobre si mesmo. Olha lá, ó, como era lá no côncavo. Vou voltar aqui, ó, no côncavo. Incidiu, passando pelo centro de curvatura, refletiu sobre si mesmo. Isso no côncavo. Agora no convexo. Incidiu em uma direção que tinha como destino o centro de curvatura, reflete sobre si mesmo. Tá? E o prolongamento desse raio é que vai passar, desse raio refletido, é que vai passar pelo centro de curvatura. 2 aqui. O raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal, ele reflete numa direção que tem como destino a distância focal. Porém, aqui no espelho convexo, o prolongamento do raio refletido é que vai ter como destino o foco. Tá? Então, ó, incidiu paralelo, reflete, e nesse prolongamento passa pelo foco. E o contrário, incidiu em uma direção que tinha como destino o foco. Reflete, paralelo. Aquele um que é o contrário do outro, né? Vocês escutaram um barulhinho? Não? Tá. É que tem uns efeitos. Com a campainha porque alguém quer entrar. Ah, não. É que na verdade não foi a campainha, é um efeito especial do próprio PowerPoint mesmo. Tem uns barulhinhos. Vamos ver se vocês vão conseguir ouvir os próximos aqui, que é da hora. Bom, deixa eu... Isso aqui. Bom, a construção das imagens, gente. Aqui. Se um objeto ele é posicionado antes do centro de curvatura, no caso de um espelho côncavo. Olha lá.
Tem uma vela acesa ali. Tá? O objeto está bem afastado, ele está antes do centro de curvatura, sobre o eixo principal. E aí um raio de luz foi traçado aqui agora, que é esse raio que é paralelo ao eixo principal, certo? Quando ele refletir, ele vai refletir passando por onde, gente? Pelo foco. Olha lá. Ó. Beleza? Outro raio de luz agora para formar a imagem aqui, ó. Que é importante. O raio de luz que ele incidir no vértice, gente, ele vai refletir com o mesmo ângulo que ele incidiu em relação ao eixo principal. Aqui, ó, eu vou falar entre aspas uma coisa aqui, ó. É como se no vértice aqui, ó, fosse uma parte plana desse espelho. Lembra que a gente estudou lá nos espelhos planos? Ângulo de incidência é igual a ângulo de reflexão? É como se esse raio que incidiu aqui agora, ó, se ele incidisse nessa parte do vértice, como se isso aqui fosse uma parte plana. Então, isso aqui é alfa, aqui é alfa também. Então, incidiu no vértice, com um certo ângulo, vai refletir com o mesmo ângulo em relação ao eixo principal. Isso aqui é 20 graus, aqui é 20 graus. Isso aqui é 30 graus, aqui é 30 graus. O I é igual ao R. Então, ó, se a gente fizer o encontro desses dois casos aqui, desses dois raios, a gente vai obter uma imagem aqui, ó. Vou voltar? Só com esses dois raios aqui, a gente já poderia colocar a imagem aqui, ó. Opa, já poderia colocar a imagem aqui, tá? Só com esses dois. Mas ainda assim ele fez mais um. Qual raio que ele fez aqui, ó? Incidiu passando pelo foco, sai paralelo. Incidiu paralelo, reflete no foco. Incidiu no foco, sai paralelo. Aí a velinha lá, ó, de cabeça para baixo, certo? E ela é menor do que o objeto é. Ela é invertida, tá de cabeça para baixo. E ela é real. Por que ela é real, gente? Porque ela foi o encontro de raios particulares. Não foi feito o encontro de prolongamentos para que a gente obtivesse a imagem, tá? Quando é encontro de raios particulares, a gente chama de imagem real. Quando é encontro de prolongamentos, chama de imagem virtual. Então, ó, a posição da imagem vai estar entre o F, né, e o C, aqui. Características da imagem: real, menor do que o objeto e invertida. Essas três, tá? Agora, o que a gente vai fazer, ó? Observe, a vela está antes do centro de curvatura. Próxima distância, a vela é exatamente no centro de curvatura, tá? Vamos aproximar ela do espelho. Olha lá. Raio de luz incidiu paralelo, refletiu no foco. Raio de luz incidiu passando pelo foco, vai refletir paralelo. Olha só o que acontece aqui então, ó. A imagem sendo formada com a mesma distância em relação ao espelho que o objeto está, tá? A posição da imagem exatamente no centro de curvatura. Características da imagem: ela é real, obtida através do encontro dos raios. Ela é do mesmo tamanho que o objeto, a gente chama também de igual, tá? Falar que é igual significa dizer que é o mesmo tamanho. E invertida porque está de ponta cabeça. Depois, qual que é o próximo passo? Aproximar a vela do espelho. Colocar a vela entre o centro e o foco. Então, aproximou a vela, ó, raio incidiu paralelo, passou pelo foco. Raio incidiu passando pelo foco, refletiu paralelo. A imagem aqui, ó, forma antes do centro de curvatura, tá? A imagem, ela é maior do que o objeto é, e ela é real e invertida. Maior, real e invertida. Então, não sei se vocês estão percebendo, à medida que a gente vai aproximando o objeto do espelho côncavo, a imagem ela vai afastando e vai aumentando. O objeto vai aproximando. Ó, isso aqui na minha mão, que o objeto está em cima, a imagem está embaixo, tá? O objeto vai aproximando e a imagem vai afastando e aumentando. O objeto continua do mesmo tamanho, tá? A imagem está menorzinha,
fica igual, depois ela vai aumentando tanto, 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 que quando eu colocar o objeto exatamente no foco agora, na distância que vai do foco até o vértice ali, na distância focal, olha o que vai acontecer ali, ó. Raio de luz incidiu paralelo, passou pelo foco. Raio de luz incidiu no vértice, vai refletir com o mesmo ângulo que ele formou com o eixo principal ali, ó. Observe que os raios refletidos, eles estão paralelos aqui, ó. Então eles não vão se encontrar. E se eu fizer o prolongamento dos raios também, para trás aqui, ó, eles também, para trás aqui, ó, eles também não vão se encontrar, porque eles estão paralelos. Então, quais são as características disso daqui, dessa imagem? Imagem própria, se forma no infinito. Se você fizer a experiência, pegar uma colher que seja bem polida, né, bem prateada, o que você vai ver? Você vai ver que quando você chega numa certa distância, você vai aproximando o seu rosto, aproximando, aproximando. Chega uma hora que você coloca numa certa distância, que você vai ver a colher não como se ela fosse mais um espelho, né? Ela fica um cinza fosco. É como não forma a imagem, você não vê você mais, certo? É exatamente nessa distância aqui, ó, quando não há formação de imagem. E logo depois, se você continua aproximando, aí você já vai se ver novamente, só que, olha lá, quando você aproxima ainda mais, raio luminoso incidiu paralelo, passou pelo foco, raio luminoso incidiu no vértice, refletiu com o mesmo ângulo que ele entrou em relação ao eixo principal. Agora, esses raios que estão aqui para baixo, ó, refletidos, eles não vão se encontrar, vão ficar cada vez mais distantes. Porém, o prolongamento dos raios refletidos, ó, o prolongamento desse raio refletido e o desse raio refletido aqui, ó, eles vão se encontrar sim, porque aqui a distância entre eles está diminuindo. Olha lá a imagem lá, ó. A imagem é maior do que o objeto é, ela é direita, o que é direita? Não está de ponta cabeça, tá? E ela é virtual. Por que é virtual? Porque foi obtida através do prolongamento dos raios refletidos e não do encontro deles. Então, uma imagem que vai se formar atrás do espelho ali, ó. Esse caso aqui é o caso dos espelhinhos de maquiagem aí, certo? Que as pessoas usam para você fazer ali um batonzinho e tal, um esquema, digo eu, né, que você se posiciona bem próximo do espelho para ter uma ampliação dessa imagem, tá? Uma imagem virtual, maior do que o objeto, e ela é direita. Se fosse um dentista, tivesse que ampliar ali, eu quero ver o dente do paciente, se está com cárie, se não está, né? Analisar melhor isso. Então, eu vou usar um espelho côncavo e colocar esse espelho bem próximo do dente da pessoa, para ter uma imagem ampliada, certo? Bom, aqui é só um desenho do que a gente já viu nos slides anteriores, uma repetição. E agora vamos ver no espelho convexo como é que é a imagem formada, tá? A gente tem 5 casos para o espelho côncavo e um caso apenas para o convexo. Um caso apenas. Esse caso aqui, ó. O raio de luz incidiu paralelo ao eixo principal. Vai refletir, gente, numa tal que o prolongamento do raio refletido vai passar pelo foco. Lembra que a gente fazia no espelho côncavo? Incidiu paralelo, passa pelo foco. Só que o foco no espelho convexo está dentro aqui do espelho, ó. Não tem como o foco estar aqui, certo? Então, o prolongamento do raio refletido, desse raio que entrou paralelo ao eixo principal, esse sim tem como destino o foco. É a mesma regra. Esse raio luminoso aqui, ó, ele incidiu numa distância, numa direção, desculpa, que tinha como destino o centro de curvatura. Então, ele vai refletir sobre si mesmo, tá? Com esses dois raios aqui traçados, já dá para fazer a imagem já. Ó. A imagem, ela é direita, em pezinha, ela é menor do que o objeto e ela é virtual, porque foi obtida através do encontro dos prolongamentos dos raios refletidos. Então, a imagem vai estar entre o V e o F, tá? Entre o V e o F, nessa distância aqui, e vai ser sempre menor. Se você aproximar... Ah, mas professor, e se eu aproximar aqui do
do espelho convexo ficar um pouco mais próximo, a sua imagem vai aproximar um pouquinho mais também e vai aumentar um pouco. Porém, vai continuar sendo sempre menor do que o objeto é. Esse espelho aqui, o convexo, é o caso dos espelhos de portaria, né, dos prédios, de alguns ônibus. Ele diminui o tamanho da imagem, porém, é aquele espelho que tem a barriguinha para fora, certo? Barriguinha para fora. Ele diminui o tamanho da imagem, né? Porém, ele amplia o campo visual. Ele amplia. Se tivesse que tirar uma selfie aí, e eu utilizar um espelho, para caber mais pessoas, né, na selfie, e eu utilizar um espelho convexo. As pessoas iam ficar menores? Iam, mas aí ia ampliar o campo visual. E dá para ver mais pessoas na fotinha. Então, virtual, menor do que objeto, direita. Aí tá falando dos espelhos retrovisores, que é um textinho bem legal, importante para vocês também, a título de curiosidade, dar uma lida. Tá? E essas generalizações que são importantes aqui, ó. Não sei se vocês repararam nisso que ao longo da explicação, né? Muita coisa de uma vez, mas é o seguinte, toda imagem real é invertida. Toda imagem virtual é direita. Então vamos ver aqui, a gente só viu duas imagens virtuais, tá? Uma imagem virtual que a gente viu é essa imagem aqui, ó. É a imagem virtual do espelho côncavo. A imagem, qual que é a diferença? Só tem duas imagens virtuais, tá? A do espelho côncavo tem uma e todas do espelho convexo, que é uma só, na verdade, tá? Sempre o mesmo caso. Então, ó, no espelho côncavo, a imagem virtual dele é maior. Se você pegar a colher, ficar bem próximo, você vai ver a sua imagem ali maior, colocar sua boca bem próximo, vai ver a boca maior do que de fato é. Tá? Então, a imagem virtual do côncavo é maior e a imagem virtual do convexo, ela é menor. Tá? Essa é a diferença. Tem um som aí. É o da Larissa. Foi mal. Beleza. Tranquilo. Então, gente, dois casos de imagem virtual, só voltando lá. A imagem virtual do côncavo é maior e a imagem virtual do convexo é menor. Tá. E as imagens reais, todas são invertidas, ó. Vamos ver aqui. Todas as imagens reais são invertidas. Aqui, ó. Essa imagem real é a primeira imagem de todas lá no côncavo, né? Ó. Quando o objeto está bem longe, antes do centro de curvatura. Imagem real e é invertida. Ponta cabeça. A imagem que está no centro, quando o objeto está no centro de curvatura. Imagem real e invertida. Quando o objeto está entre o C e o F. Quando está entre o C e o F, a imagem é real e invertida. Então, toda imagem real é invertida. O que é importante disso aqui, né, para a gente fazer todos os exercícios? Que vocês tenham essa consciência dos casos, tá? E aí, como é que foi isso, né? Foi assim, ó, no caso do côncavo, 5 casos, tá? Vou fazer com as mãos aqui. Primeiro, o objeto está bem distante do espelho e a imagem dele está aqui, ó. A imagem dele é menor do que ele é. Quando você aproxima do espelho côncavo, né, a imagem ela vai afastando dele, do espelho, e vai aumentando. E fica do mesmo tamanho que ele é quando está exatamente no centro de curvatura o objeto. Quando você aproxima ainda mais o objeto, a imagem aumenta mais e afasta do espelho. Tá? E fica maior do que o objeto. Aí vai ficando maior, 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 maior. Aí quando você coloca o objeto no foco, some a imagem. Não tem mais imagem própria. Aí se aproxima o objeto ainda mais, a imagem volta a aparecer, só que agora atrás do espelho, maior e virtual. Então, esses são as 5 imagens que a gente tem, os 5 casos, no côncavo. E no convexo, só um caso, que a imagem é virtual, direita e menor. Tá?
Ah, aqui tem uma equação, mas antes disso, deixa eu só projetar aqui uma coisa. Nossa, eu vou ter que fazer tudo isso. Bom, a gente vai revisando tudo isso aqui. Professor, Oi. desculpe. E no caso da formação de uma aberração de imagem, como você tinha dito, no espelho côncavo, aonde que o objeto estaria? Então, aí, no caso de aberração, a gente, alguns espelhos, né, eles têm distâncias focais variadas. Então, os raios vão se encontrando, não dessa maneira que a gente viu aqui agora, né, bonitinho, que o raio que incide paralelo passa pelo foco. A gente tem raios se encontrando em posições que não são necessariamente foco, às vezes focos variados, e aí fica essa distorção, porque um exemplo, você tem um foco de 20 centímetros numa parte, o foco de 30 centímetros numa outra parte. Como você tem uma discrepância muito grande de distância focal, você pode fazer aqui ficar menor, a barriga ficar maior, aí o pé voltar a ficar maior de novo, tá? Mas para os vestibulares, para os problemas aqui de vocês, a gente não vai ter isso aqui, viu? Porque senão fica insano calcular isso. Então, esse fenômeno não se aplica nesses exemplos que você deu, né? Não, porque senão se a gente fosse fazer isso aqui, ia dificultar bastante. A mesma coisa que a gente fosse considerar nos vestibulares é resistência do ar, certo? Formato aerodinâmico dos objetos, nos deslocamentos deles, certo? Porque, mesma coisa, você fala assim, quanto tempo que uma bola, um papel demora para cair no chão? Depende. Se você pegar duas folhas de caderno, né? Uma está em formato de bolinha, a outra está plana, a bolinha cai mais rápido. Então, não é só a massa que interfere numa situação real, é o formato aerodinâmico também. Mas a gente não coloca isso, porque senão ia ficar, a não ser que a gente estudasse poucos conteúdos na física e cobrasse de forma mais avançada, né? Mas o conteúdo é muito, muito vasto. Bom, beleza. Uma coisa que a gente vai estudar aqui, gente, nos livros didáticos, não sei como é que está na apostila de vocês aí, ó, aparece essa equação aqui, ó. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Não sei se vocês aprenderam com essa fórmula, tá? Que é o que mais aparece. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Aqui, nesse PowerPoint que está aqui, ó, em vez de colocar P e P', foi colocado. Porque o P', o que era? A distância da imagem até o vértice. O que é o P? É a distância do objeto até o vértice. Aqui, em vez de colocar P e P', já colocou DI e DO. O que é DI? Distância da imagem até o espelho. O que é DO? Distância do objeto até o espelho. Eu não sei o que fica mais fácil para vocês lembrarem, tá? Vocês podem adotar a estratégia que acharem melhor, ou usar P e P'. Se usar P e P', P é a distância do objeto até o espelho. P', distância da imagem até o espelho. DI, distância da imagem até o espelho, e DO, distância do objeto até o espelho. Esses sinais aqui, ó, são importantes. Então, ó, espelho côncavo, foco é positivo. Espelho convexo, foco é negativo. Faltou um zero ali, ó. Foco menor que zero no convexo, tá, gente? Ó, faltou um zerinho ali. Se a imagem é real, o P', que é a mesma coisa do DI, ele é positivo. Imagem real, o P', que é igual ao DI, é positivo. Se a imagem é virtual, o P', que é a mesma coisa que o DI, é negativo. Esses sinais são muito importantes, tá? Então, se você sabe esses sinais e sabe também a sequência das imagens, né, formadas nos espelhos esféricos, você faz todos os exercícios. Professor, você pode voltar no slide
primeira fórmula? Posso sim, aqui. Calma aí. Da imagem ao espelho. Sim, Obrigada. imagina. Lembrando que nos livros aí, se você for pegar os livros de física, é bem capaz que em vez de DI e DO, seja P' no lugar do DI e P no lugar do DO. Tá? Foco F maior que zero, espelho côncavo e menor que zero convexo. Sinais, imagem virtual P' é negativo, imagem real P' positivo. E a última equação, é aquela equação de Gauss, né? Agora aqui a gente tem a equação do aumento, né? Do aumento linear. Para saber quantas vezes a imagem é maior do que o objeto, ou menor, tá? Então, o aumento pode ser calculado da seguinte maneira, dividindo a altura da imagem pela altura do objeto. Exemplo, uma imagem tem altura de 4 centímetros e o objeto tem altura 2. Então, qual que foi o aumento? O aumento é 2, né? A imagem é 2 vezes maior do que o objeto. Beleza. Agora, quando eu falo num problema, eu falo assim, a imagem é 3 vezes menor. A imagem é 3 vezes menor do que o objeto. Falar que é 3 vezes menor, você não vai colocar um menos 3 lá, hein? Certo? 3 vezes menor é 1/3. Tá? É 1/3. Não é o menos. O menos nesse sinal aí só indica que a imagem é virtual, no caso do Pelinha. Uhum. Ou, se eu falar nessa fórmula aqui, ó, voltando, se eu falar que é menos, eu estou dizendo que a imagem é invertida. Tá? Imagem invertida, o I é negativo. Peraí, professor, tem como você repetir, por favor? Eu não entendi. Tem, sim. Ó, então, anota que isso é importante. Ó. A imagem é... Isso aqui não está aqui, tá? Ó, imagem direita. O I é positivo. Seria esse HI aqui, ó. Esse HI é positivo se a imagem é direita, tá? E se a imagem for invertida, o HI é negativo. Imagem direita HI positivo, tá? Imagem invertida HI negativo. Beleza? Beleza, valeu, professor. Imagina. Ó, eu vou colocar 2 problemas para a gente fazer aqui agora, tá? Só para a gente treinar. Um é um pouquinho mais fácil, porque isso daqui, gente, se vocês repararem, essa fórmula aqui, ela é bem simples. Porém, a gente tem que ter habilidade em fazer contas de matemática, MMC, né? É soma de fração isso, certo? Não está cobrando mais nada do que uma soma de fração, é só uma soma lá. 1 sobre F é igual uma fração mais uma outra. Só isso. Deixa eu colocar aqui, então. Professor, Pode falar. para um raio ele cruzar só o vértice e formar o mesmo ângulo na reflexão, onde que esse objeto tem que estar? Então, o objeto, peraí, o fato do raio luminoso incidir no vértice e refletir com o mesmo ângulo que ele entrou em relação ao eixo principal, independe de onde está o objeto, tá? Isso aí a gente está falando só da trajetória do raio luminoso, só. Não, tipo, eu acho que eu me expressei mal, mas tipo, para eu ter uma abrangência maior da reflexão do raio num espelho côncavo, aonde esse objeto tem que estar? Antes do centro ou depois do centro? Peraí que eu não entendi essa pergunta. Aí é a questão 1 da apostila, mas então, é porque, tipo, bom, depois eu pergunto, mando mensagem para você. Pode Tá ser? bom. Pode ser, claro. Deixa eu só colocar aqui. Qual o dia da nossa reunião, rapaziada? Amanhã já é sexta, já, viu? Tudo que tá organizando.
Renata, Deixa eu ouvir a gema. É pra mim, não é pra tu, não. Renata, seu mic tá aberto. Desculpa. Boa reunião. Boa reunião, hein, gente. Vou colocar aqui para vocês. Ó, veja se dá para ver esse probleminha aí, gente, que eu coloquei. Um objeto frontal de 10 centímetros é colocado a uma distância x de um espelho esférico. A imagem formada é virtual, tem altura 2,5 centímetros e está localizada a 30 centímetros do espelho. Qual a distância x? Então tá. Vamos só, gente, trabalhar a parte dos sinais aqui, tá? Objeto frontal de 10 centímetros de altura. O que é isso daí? É a altura do objeto. É o nosso HO ali. Tá? HO é igual a 10 centímetros. Beleza. O que mais? É colocado a uma distância x de um espelho esférico. Então, a distância x é a distância que o objeto está do espelho. Distância que o objeto está do espelho, gente, DO. Tá? DO é x. Ok. A imagem formada é virtual. Tem altura de 2,5 centímetros. Beleza. Aqui, ó. Deixa eu dar um stop share aqui. Só para conversar com vocês. Então, ó. Gente, importante ali. Aí ele falou assim, ó. A imagem é virtual e tem altura de 2,5 centímetros. Primeiro, ele deu a altura da imagem, tá? Então, HI, ó, você vai colocar, HI é 2,5 centímetros, é a altura da imagem. Beleza. Só que a gente viu lá nas generalizações que toda imagem virtual, ela é direita, tá? Ela é direita. Então, o HI é 2,5 centímetros mesmo. Porque se ele falasse assim, ó, a imagem, eu vou dar um exemplo. A imagem é real e tem altura 2,5 centímetros. Se ele falasse a imagem é real e tem altura 2,5. Toda imagem real é invertida. E aí você teria que colocar, logo de cara aqui, você teria que colocar assim, ó, HI, se fosse ele falasse que a imagem é real, você teria que colocar assim, ó, menos 2,5. Porque você sabe que toda imagem real é invertida. Aí o HI fica negativo. Se você não coloca esse sinal, e ele fala que a imagem é real, já é o exercício inteiro já. Tá? Então, ele falou que a imagem é virtual. Ele não falou que espelho que é, tá? Ele falou que é esférico, mas não falou se é convexo ou côncavo, até o momento. Então, se a imagem tem 2,5 centímetros e é virtual, se é virtual é porque é direita, então fica 2,5 positivo mesmo. Tá? Vou voltar lá no exercício. Beleza. E está localizada a 30 centímetros do espelho. O que é esse 30 centímetros do espelho? É a distância da imagem até o espelho. E a distância da imagem até o espelho, a gente chama de pelinha, né? Ou DI, tá? DI é 30 centímetros. E aí, gente? Tudo certo essa parte que eu falei? Que DI é 30 centímetros? Professor, não tem que ser negativo ou o negativo já é o da fórmula? Perfeito. Então, na forma não. Na forma é 1 sobre F é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO. Como ele falou que a imagem é virtual, a distância, né, da imagem até o espelho é negativa. Então, é menos 30. Mas aí, por exemplo, tem aquela do aumento linear, que é I sobre O igual a menos pelinha sobre P. Aquele menos pelinha, ele é da fórmula já. Então, se eu for fazer por aquela fórmula... Vai ficar mais. Vai ficar mais? Vai. Tá. Vai porque é o seguinte... E aí, Natália, é o seguinte, porque tem o menos da fórmula e o menos do seu pelinha. Moral da história, vai ficar mais. E o seu aumento vai dar positivo. O que significa que seu aumento deu positivo? Significa que a sua imagem ela é direita. O negativo no aumento não indica que a imagem é menor. Não indica isso, o negativo no aumento.
O negativo no aumento indica que é invertido a imagem. Tá? Beleza? Então, ó, vocês vão colocar aí, gente, no P' ou no DI, em vez de 30, que é a distância que ele deu, né? Vai colocar menos 30, porque ele falou que a imagem é virtual. Professor, Oi? eu não entendi esse raciocínio do aumento negativo ser imagem invertida. Ah, beleza. Ó, vamos fazer o cálculo, então, aqui do aumento desse exercício que a gente está fazendo, né? Aumento é menos DI por DO, ou menos P' por P. Essa é a forma, tá? Do aumento. Beleza. Se a gente fosse fazer esse problema aqui, ia ficar assim, ó. Menos o menos 30, porque o DI é a distância que a imagem está do espelho. Ele falou que a imagem está a 30 centímetros do espelho, porém ele falou que a imagem é virtual. Então se forma atrás do espelho. Então é menos o menos 30. Dividido pelo DO. Ah, é que o DO ele não deu, né? O DO é X. Tá, mas a gente pode fazer a seguinte coisa. Deixa eu colocar um Peraí, calma que agora eu fiquei confusa. Vai ser positivo ou negativo? Ó, eu vou fazer aqui no Paint para mostrar para vocês. Porque negativo com negativo não dá positivo? Vai dar positivo. Sim. Mas você falou Ó, pra mim colocar negativo, Ceramoninho. Eu então, buguei. peraí. Ó, eu vou colocar aqui, ó. Ah, é que eu tô juntando as duas formas aqui, ó. A, que é igual, né? HI por HO, que é igual a menos DI por DO. Até aqui, beleza? Então, perceba que tem dois igual aqui, ó. Já que tem igual, eu vou cancelar isso aqui, ó, gente, ó. Tá? Vou colocar HI por HO, que é igual a menos DI por DO. Como se fosse, quando vocês aprendem lá da transformação de escalas termométricas, tem C sobre 5, que é igual a F menos 32 sobre 9, que é igual... Aí você escolhe as duas escalas que estão sendo relacionadas. Então, ó, HI por HO, o HI, que é a altura da imagem, ele deu aí, ó, 2,5. Opa, tem que voltar aqui. 2,5, que é a altura da imagem. A altura do objeto, ele deu aí também, que o objeto tem tamanho 10 centímetros. É isso? É. Que é igual a menos, esse menos é da fórmula. Agora, é a distância da imagem, né? Ele falou sim, gente, que a imagem é virtual. Então, ó, se a imagem é virtual, vou colocar aqui um texto. Imagem virtual P', né? Ou DI é menor que zero. Então, aqui eu vou colocar no lugar do DI, eu vou colocar menos 30 aqui, ó. Tá? Porque ele falou que a imagem é virtual. Aí eu vou achar a distância que o objeto está do espelho. E a distância que o objeto está do espelho, ele falou que vale x. Tá? A distância do objeto ao espelho, ele falou que vale x. Entendeu? Aí vai ficar menos, ó. Vai ficar mais aqui. Vai ficar 2,5x, né? Multiplicando em x isso. 2,5x, que é igual a 10 vezes 30. Que é 300. Aí é 300 por 2,5. 120. 120. 120 centímetros. Bom, olha só, gente. Quando a gente sabe os casos, né, os casos de formação das imagens, não tem como errar o exercício. Porque
assim, se você errar, você já desconfia na hora do resultado, porque você já tem uma ideia do que tem que dar. Então, eu vou explicar para vocês isso, ó. Vou ler o enunciado com vocês, eu já vou falar para vocês o que tem que ser essa imagem, que caso que tem que ser esse, tá? Então tá assim, ó. O objeto tem 10 centímetros de altura e a imagem dele ela é virtual e tem altura 2,5. Bom, duas coisas. Imagem virtual, só tem duas imagens que são virtuais. Uma, no caso do espelho côncavo, quando o objeto está bem próximo do espelho côncavo, bem próximo, entre o foco e o vértice. A imagem virtual aí, portanto, ela é maior. É quando você está maquiando o seu rosto ali naquele espelho côncavo, tá? E a imagem virtual do convexo, ela é menor do que o objeto é. Então, se a imagem tem altura 2,5 e o objeto tem altura 10, quem que é maior? A imagem ou o objeto? O objeto, certo? O objeto tem altura 10 e a imagem tem altura 2,5. A imagem é menor do que o objeto. Beleza. Ela é menor do que o objeto e virtual. Então, isso aqui só pode ser um espelho convexo. Imagem virtual, duas. Uma do côncavo e uma única do convexo. Qual que é a diferença das duas imagens virtuais? Que na do côncavo, a imagem virtual ela é maior do que o objeto. E no convexo, a imagem virtual dele é menor. Então, eu já li aqui que a imagem tem altura 2,5 e o objeto tem altura 10. Já percebi que a imagem é menor. Uma coisa, é menor e virtual. Opa, é espelho convexo isso. Então, quando a gente estiver fazendo o exercício, a gente já sabe as características que tem que ser aqui. Primeiro, a imagem do espelho convexo é virtual, ela é direita e ela é menor. Virtual, direita e menor. Beleza. E outra coisa, o foco de espelho convexo é negativo. Então, se eu fizer a conta aqui agora e der foco positivo, tá errado o exercício. Tá? Deixa eu... Agora, ele pediu para a gente a distância x, então x vale 120 centímetros, e pediu também a distância focal do espelho. Então, a distância focal é aquele... Vou pegar aqui. Sobre F. Que é igual 1 sobre DI, né? Vai ficar menos 1 por 30. Então, aqui, viu, gente, ó. Porque na fórmula é 1 sobre F é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO, certo? Só que o DI é menos 30. Eu já resolvi o problema do sinal aqui, ó. Coloquei menos, tá? Mais 1 sobre 120. Aqui. Aí, beleza. O que a gente vai ter que fazer aqui agora? MMC entre 120 e 30. Vai ficar 1 sobre F, que é igual. Aí, 120. Vou dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, certo? 120 por 30, 4. 4 vezes menos 1, menos 4. Mais 120 por 120, 1 vezes 1, 1. Então, aqui, ó, vai ficar aqui em cima, ó, menos 4 mais 1, menos 3. Ficou menos 3 por 120. 1 sobre F, que é igual a menos 3 por 120. Agora, nessa parte aqui, você pode inverter os dois lados, tá? 1 sobre F, F sobre 1, que é F. 120 por menos 3 é menos 40, certo? Estou dividindo 120 por 3. Inverti os dois lados. Só depois que faz a soma, só ficou isso, aí pode fazer isso. É como se estivesse multiplicando em x, tá? Então, o F aqui, ó, deu menos 40. E aí, a gente já fica feliz, porque o foco tinha que dar negativo mesmo. Segundo o que a gente já tinha raciocinado. A imagem é menor e virtual, só pode ser espelho convexo. E espelho convexo tem foco negativo.
Beleza, gente? Professor, Oi, desculpe. pode falar, David. Professor, Oi, tô aqui. eu tinha caído sem querer da chamada. Sim. Você poderia explicar por que é -1 ali em cima, por favor? Aqui? Ah, tá. Beleza. Porque na fórmula é assim, ó. A fórmula é 1 sobre F, né? Que é igual a essa que eu coloquei para vocês aí, ó. 1 sobre DI, né? Mais 1 sobre DO. Beleza. Só que o DI, que é a distância que a imagem está do espelho, ele é -30. Por que é -30? Porque ele falou no enunciado, antes de dar a distância, né? Do valor numérico, ele falou que a imagem é virtual. Então, o DI é -30. Aí vai ficar assim, ó, 1 sobre -30. 1 sobre -30 não é usual deixar o menos no denominador, tá? A gente já deixa aqui na parte do numerador, ó. Fica mais e menos, já deixa menos aqui, ó. Por isso que eu coloquei o menos na parte de cima, tá? Obrigado, professor. Imagina, é isso. E aí, gente? Beleza esse? Bom, uma coisa que eu preciso orientar vocês é o seguinte. Não entrarem no erro de como vocês já, vamos supor, você tem tanta habilidade já, você já sabe tão bem os casos, o que tem que acontecer, que você se antecipa e erra. Exemplo, ó, se ele falar assim, ó, que ele falou, que a imagem ela é menor, né, ela é 2,5 e o objeto é 10, você já viu que a imagem é menor. E ele falou que é virtual. Você já sabe que é espelho convexo. Você vai lá, já sabendo isso, e coloca aqui na equação assim, ó, porque você já sabe que tem que ser negativo, você vai lá e coloca um menos aqui já. Você já previu, não, já sei que é negativo, então vou colocar aqui, ó, -1 por F aqui. Não faça isso, certo? Faz o passo a passo e deixa que naturalmente já vai dar negativo. Se ele falar, como ele falou, que a imagem é virtual e está numa distância de 30 centímetros, você vai e coloca o menos na distância. No caso, -30 ficou. Mas não antecipe já sabendo a resposta. Tá? Beleza? É esse, gente? Vou passar. Esse aqui é um problema já mediano, né? Que ele cobra que você saiba. Porque se você errar num sinal aqui, já era. O exercício inteiro está errado. Vou passar um mais difícil agora. Bom, esse aqui já vai exigir um pouquinho da gente. Você vê que ele é bem curtinho, né? Mas é uma coisa que aparece muito nos problemas de vestibular. Esse caso aqui é o caso que mais aparece. No caso, a gente tem 6 casos, né, gente? 5 para o espelho côncavo e 1 somente para o convexo. De todos esses 6, o que mais aparece nos problemas é esse caso aqui, que seria o terceiro caso no côncavo. Vamos lembrar a ordem. Primeiro, o objeto está antes do centro de curvatura no espelho côncavo. Depois, ele fica exatamente no centro de curvatura. E depois, ele fica entre o centro e o foco. E qual é esse caso onde o objeto está entre o centro e o foco? É o caso onde a imagem formada ela é virtual, ela é invertida e ela é maior do que o objeto. Esse é o caso a gente vai estudar de projetores. Tá? Se você pegar um
um projetor e olhar para ele lá, você vai ver que ele está de ponta cabeça. Porque você fala assim, mas a imagem formada num projetor que ele aumenta, né? Ele aumenta. Pega o objeto e aumenta a imagem. Não é invertida? Não é de ponta cabeça? Por que não fica na lousa de ponta cabeça, então? Né, a imagem. Se você olhar lá, o projetor está de ponta cabeça. É só você inverter ele que a imagem fica certinha lá. Certo? Você resolve o problema na hora. Se você olhar lá, vou fazer uma propaganda aqui sem querer, tá? Não estou ganhando nada para isso. O escrito Epson, por exemplo, lá dos projetores, se você olhar, está de ponta cabeça o Epson. Eles colocam invertido ele. Então, é o caso mais comum. Então, vamos ler aqui, ó. A distância entre um objeto e a imagem que lhe conjuga um espelho côncavo é de 60 centímetros. Olha só, a gente aprendeu que o DI é a distância da imagem até o espelho. O DO é a distância do objeto até o espelho. Só que ele falou aqui agora para a gente que a distância entre o objeto e a imagem. Ele não falou que é a distância do objeto até o espelho e nem que é a distância da imagem até o espelho. Ele falou que é a distância entre o DI e o DO. Agora, eu não sei se eu coloco aqui DI menos DO ou DO menos DI. Né? Então, eu vou colocar aqui o slide que mostra esse desenho que a gente estava estudando, tá? Ó. Esse caso aqui, ó. Esse terceiro caso, ó. Observe que a gente foi aproximando o objeto, aproximando. Agora, a imagem está aqui, ó. A imagem tem uma distância maior para o espelho do que o objeto tem. Então, no problema, quando ele fala a distância entre o objeto e a imagem que ele conjuga um espelho côncavo é 60 centímetros, o que a gente vai ter que colocar aqui, ó, é P', né, ou D' menos DO. E por que é D' menos DO e não DO menos D'? Ou DI, quer dizer. Deixa eu voltar lá no enunciado para mostrar para vocês por que a gente vai decidir por isso. A imagem é projetada numa tela 4 vezes maior que o objeto. Então, eu vou colocar aqui uma coisa super importante para vocês anotarem. Ó. Imagem projetada igual imagem real. E toda imagem real é invertida. Ô, professor, Oi. por que não pode ser o caso do espelho côncavo em que a imagem ela é virtual? Então, perfeito. É justamente por essa parte que está aqui, ó. Porque, veja bem, pensa no caso da sala de onde vocês estudam lá no vetor, lá, né? Você tem um projetor, ele está projetando a imagem, e a imagem que o projetor está projetando, certo? Ela está onde? Está na lousa, certo? Ela não está atrás da lousa. Ela está sendo formada naquele anteparo mesmo, né? Naquela parte branca ali da lousa, certo? E a imagem virtual, uma das características da imagem virtual é se formar aonde? Atrás do espelho, certo? Daquela distância, aquela noção de profundidade. A imagem real não, está se formando ali, naquele anteparo. E o objetivo do projetor é que a imagem que ele produz, né, seja projetada ali naquele anteparo mesmo, não atrás dele. Tá? Então, para fazer esse exercício, eu precisava saber esse detalhe do projetor, que um projetor é esse caso aí entre o centro e o foco. Não, então, você precisa saber o seguinte, toda vez que ele falar aqui, porque assim, pode ser que a imagem projetada seja menor. Vamos supor, eu quero projetar uma imagem menor, posso fazer isso. Mas o que que define isso? Não é que é o projetor, não. Porque você pode levar, vamos supor que você construa um projetor, mas com o objetivo de diminuir a imagem. Você fez isso. Não com o objetivo que a gente usa no cotidiano, mas fez com outro objetivo. Porém, o que define isso é isso aqui, ó. Que a imagem, toda imagem projetada, só tem como projetar uma imagem. Deixa eu grifar aqui.
só tem como projetar uma imagem real. Imagem projetada é igual a imagem real. É isso que define, tá bom? Aí depois o que vem na sequência é só uma consequência. Então, tá. Ela é 4 vezes maior do que o objeto. Determine o raio de curvatura do espelho. Então, ó, é a imagem projetada, a imagem real e a imagem real invertida. Então, o que ele falou pra gente aqui, ó, que DI menos DO, isso aqui é igual a 60 centímetros. Professor, Vai. não tem como eu determinar a imagem, a distância do objeto até o espelho só com essas informações, né? Tem sim. Ó, uma coisa que ele falou aqui, além de que DI menos DO é igual a 60, tudo bem que é DI menos DO, porque é o terceiro caso, da imagem ela é maior, ela é 4 vezes maior. Ó. Ele deu pra gente aqui, ó, quando ele fala que a imagem é 4 vezes maior, o que ele falou pra gente? Ele deu aumento, tá? O A, aqui, ó, o A é... Quanto que é o A, gente, aqui? Ele falou que a imagem é 4 vezes maior. Qual o valor que eu vou colocar no lugar do A? É 4 vezes a altura do objeto? O aumento, ele é um número adimensional. É só um valor. É 2, É é 4, 3. não é? Então, é 4 ou menos 4? Por Aqui ela tá. ser uma imagem invertida, teria Menos que 4 ser menos? porque é invertida. Isso mesmo. Isso mesmo. É menos 4. Toda imagem real é Professor, invertida. Sendo desculpe. invertida. Oi, pode falar? Então esse A é a constante. O Sendo A, constante. ele é um número que indica quantas vezes a imagem é maior do que o objeto, ou menor. Então, exemplo, ó, se o A, ó, vou dar exemplo de valores para A, tá? Se o A for 3, o que significa isso? Que a imagem é 3 vezes maior do que o objeto e é direita. Se o A for menos 3, o que significa isso? Que a imagem é 3 vezes maior do que o objeto e invertida. Se o A for 1/3, significa que a imagem é 3 vezes menor do que o objeto, tá? E direita. E se for menos 1/3, a imagem é 3 vezes menor e invertida. Eu não entendi a do 1/3. Eu também não. 1/3 não? Então, ó, porque o A, ele é só uma divisão, né, entre o HI, que é a altura da imagem, e o HO, que é a altura do objeto, tá? Só isso. Bom, se aqui for 1/3, ó, o que significa isso? Que a imagem, ela é 1/3 do objeto, o objeto é 3 vezes maior do que a imagem, tá? E, mais uma coisa, o sinal, tem duas coisas, o número e o sinal. O número, a imagem é 3 vezes menor. Sinal, como é positivo, significa que a imagem é direita. É direita. E se fosse menos 1/3 aqui, ó, nessa conta, fosse menos 1/3, o que significa isso? Continua sendo 3 vezes menor, continua, porém, ela é invertida, tá de ponta cabeça. Tá bom, entendi agora. Entendi. Obrigada. Valeu, professor. E isso é um erro muito comum, gente, porque tem alguns exercícios que ele fala isso, ó, a imagem é 3 vezes menor do que o objeto e é real. Opa, é 3 vezes menor do que o objeto e é real. Vamos ver. Imagem 3 vezes menor, a galera vai lá e coloca menos 3, ó. Se é 3 vezes menor, não é menos 3, é 1/3. Agora, é real? Então é negativo, porque toda imagem real é invertida. Bom, aqui, ó, dá pra gente fazer uma coisa aqui. Vai ficar assim, então, ó, menos 4, que é igual a
vou colocar aqui menos DI por DO. Lembra que o A é igual a menos DI por DO? Então, eu coloquei, ó, menos 4 é igual a menos DI por DO. Agora, os dois menos ali, ó, pode cancelar. Cancelou os dois menos, vai ficar 4 multiplicando em x, tá? 4DO, que é igual a DI. 4DO é igual a DI. Beleza. Então, o que eu vou fazer com esse valor aqui, gente, ó, 4DO é igual a DI? Vou substituir aonde? Aqui, ó. Que DI menos DO é 60. Tá? Então, vai ficar assim, ó. No lugar do DI, eu vou colocar 4DO. Vai ficar, então, ó, 4DO menos DO DO menos DO, que é igual a 60. Então, 4DO, tira um DO, 3DO, certo? 3DO é igual a 60, então DO é 20 centímetros. Beleza até aqui, gente? Ó, vocês estão conseguindo acompanhar? Esse aqui já é um exercício difícil, viu? Não é fácil, não fiquem achando, ah, nossa, não tô... Esse aqui porque ele cobra que você saiba todos os casos. Se você não tiver eles na cabeça, não faz ele. Então, a gente está explorando ele ao máximo por isso, tá? Aí, beleza, temos o DO, consequentemente, temos o DI, né? Se o DO é 20, o DI é quanto? É 80, né? Que 4DO é igual a DI. 4 vezes 20. Aqui, ó, pegando essa fórmula aqui, ó. Tá? Então, portanto, o DI vou fazer aqui de aqui mesmo. DI é igual a 4 vezes 20, que é igual a 80 centímetros. Beleza? Até aí? Agora, qual que foi a pergunta do problema? O raio de curvatura do espelho. Onde é que está o raio de curvatura do espelho? A gente não usou nenhuma forma que tivesse o raio de curvatura. A gente tem que achar a distância focal, né, o F, e depois faz vezes 2, porque o raio de curvatura é 2 vezes a distância focal. Aí vamos jogar na equação lá. Qual a equação? É 1 sobre F, né? Vou aumentar isso aqui. Sobre F, que é igual a 1 sobre DI, mais 1 sobre DO. Beleza. Aí substituindo os valores, gente, vai ficar assim, ó. 1 dividido por F, que é igual a 1 sobre, qual que é o DI? 80, né? 80 mais 1 sobre DO, que é 20. Beleza? Agora, vou
passar só o sinalzinho da divisão aqui. Beleza. Aí só para a gente ganhar um pouquinho de tempo, né? Que daí tem que fazer MMC, tá? MMC é 1 sobre F, que é igual MMC de 80 e 20 dá 80, tá? Aí 80 por 80, 1 vezes 1, 1. Mais 80 por 20, 4. 4 vezes 1, 4. Então vai ficar assim, ó. Vou colocar a resposta aqui, tá? Vai ficar 5 em cima e 80 embaixo. É só você inverter, dividir 80 por 5. Dividindo 80 por 5 vai dar 16. Perceba, gente, ó. E aí, ó, o foco deu positivo. E tinha que dar positivo mesmo? Tinha que dar positivo mesmo, porque o espelho é côncavo, tá? E o raio de curvatura, lembra que a gente viu lá no começo dos slides, que F é igual a R sobre 2? Então, o raio é 2 vezes o F. Então, o raio vai ser 2 vezes 16, vai ser 32. Ficou feio 2. 32 centímetros. Prof, na imagem real, Pena. o foco não é... Ah, não, o foco vai ser... Não é negativo, porque é menor que zero? O foco, não. É assim, ó. Quando a imagem é... Ó, quando você está falando que a imagem é real, ela é invertida. O que é negativo quando a imagem é invertida é o HI. É o HI e, portanto, ó, vamos apagar... tenta apagar essa parte aqui, ó, tá? Igual a menos 1/3 aqui, tá? Essa parte aqui, na verdade, nem é desse problema, né? Vou até apagar isso aqui mesmo. Ó. Então, ó, o que fica negativo quando a imagem é real? Fica negativo o HI, porque toda imagem real é invertida. Aí aqui ficaria menos HI, ó. E, portanto, se eu coloco menos HI por HO, vai dar que o aumento vai ser negativo. Agora, a imagem real, ela só existe imagem real no espelho côncavo. Aí no espelho côncavo o foco é sempre positivo. Tá? No espelho convexo só tem imagem virtual, e é um caso só. E o foco do espelho convexo é negativo. Porque ele está dentro, né? O foco está dentro do espelho lá. Só que o raio luminoso que atinge o convexo, ele vem por fora do espelho, né? Quem vai para dentro do espelho, então, já que ele vem por fora? O prolongamento do raio refletido, mas que refletiu na parte externa do espelho. Aqui, obrigada. Imagina, conseguiu entender? Ficou claro? Sim, ficou, só tava trocando um sinal. Tá. O Vzinho, provavelmente foi isso. Uhum. Beleza, gente. Foi mal, a gente passou um pouquinho do horário aí, mas é que foi importante, né? Na próxima aula, nas aulas 13 e 14, a gente também vai fazer da apostila, tá? Esse aqui, ó. A gente não fez exercício da 11 e 12, né? A gente vai fazer as tarefas de sala e vai fazer só exercício, tá? Porque precisa mesmo treinar isso. Não foi colocado aula só de exercícios à toa, não. Foi de propósito para a gente avançar mesmo na absorção desse conteúdo, tá? Vai ter Tá tarefa, bom. professor? Beleza, André. Enquanto o André conversa com vocês aí, eu vou passar 3 exercícios para vocês treinarem, tá bom? O André vai Tá falar com bom. vocês uma palavrinha. Eu vou tirar o fone para não ouvir, tá? Acho que Não, imagina. Pessoal, a questão é bem prática, é bem objetiva. Eu queria saber a opinião de vocês. Eu estou achando um pouco complicado estudar com a apostila pelo AVA, né? Porque, tipo assim, a gente tem que se dividir em 3 coisas. A gente tem que anotar no caderno, né? Tem que olhar a apostila e tem que olhar a aula. Então, assim, eu sei que tá a pandemia, tá a questão tal do isolamento,
mas eu acho que se o cara da gráfica conseguisse pelo menos imprimir a apostila, ou no caso, sei lá, pelo menos para fazer isso já de antemão para a apostila 3, já que não tem uma previsão de quando a gente volta o curso presencial, eu queria propor para o Rubão amanhã, um pouco antes da aula, quando ele estiver dando os recados, para ele tentar ver a possibilidade do cara imprimir e aí tipo, ele mandava para a gente pelo correio, porque assim, os correios ainda estão funcionando. E aí, como eu tenho uma amiga que trabalha nos correios, ela falou que por conta de ser livro, né, ser didático, a tarifa é menor. Então, o cara nem teria um custo tão grande para mandar. E aí, no caso, não sei se o Rubão vai querer cobrar esse custo pelo envio da gente ou não, porque querendo ou não, como a gente já paga a mensalidade e a gente já teria essa apostila, eu queria saber o que vocês acham, se vocês concordam, porque eu não sei vocês, mas eu prefiro anotar, grifar, rabiscar, poder fazer as coisas no papel, né? Então, para mim, tá um pouco complicado conciliar a apostila, a aula e anotar, entendeu? E eu tava falando com o André hoje também sobre o ESAG e o ângulo, que eu tenho amigas nos cursinhos, e eu perguntei como eles estavam fazendo, né? E eles estão marcando, tipo, de 5 em 5 minutos para os alunos entrarem no cursinho para fazer a retirada do material. Só que essa logística é para um cursinho grande. Então, eu acredito que a gente, por ser poucas pessoas, a gente podia fazer isso. E quem realmente não consegue ir até o cursinho para fazer a retirada desse material, a gente fazer esse esquema de mandar pelo correio. Até pelo fato de ter custo, né? E de mandar pelo correio. Então, a gente pode conversar com o Rubão sobre essa possibilidade também. Porque, na minha opinião, eu acho viável, até por a gente ser em 40 e poucas pessoas, não ser muita gente, sabe? E aí eu tava conversando com o André e a gente meio que conversou mais ou menos isso, assim. Eu acho que nem eu vai ter acho- custo em relação ao correio, porque ele já tem que pagar para levar até o cursinho, então vai dar a mesma coisa, talvez até mais barato. Exato, eu pensei a mesma coisa, Ana. Porque, de qualquer forma, ele não teria que se deslocar até o cursinho para entregar, Sim. Mas entendeu? só que Então, seriam se 40 por conta apostilas, dele né? levar Então até a seriam 40 unidade, caixas. Então, na verdade, Nath, não precisa ser caixa. Você só precisa embrulhar com papel pardo e até 2 quilos você imprime impresso, fechado, pode ser aberto pela ECT. E aí, por conta de ser livro didático, os Correios têm, vamos dizer, um favorecimento de cobrar metade da tarifa por ser livro didático, entendeu? Entendi. Então, o custo do cara poderia, que nem a Ana falou, ser reduzido, já que é um livro, entendeu? Por ser livro didático, né? Se é uma coisa, vamos dizer, cultural, então, tipo, né? Não tem por que os Correios cobrar, sei lá, R$20, cobraria 10. E aí, tipo, sei lá, em 4 dias chegaria na nossa casa. Então, assim, se o Rubão falar que não dá para fazer isso para a apostila 2, mas como ele já antecipou que a apostila 2 já está no cursinho, então quem não pegou e tiver interesse pode se deslocar e retirar. Mas aí, pelo menos, já que durante umas 4 semanas o cara teria, vamos dizer, uma logística, tempo hábil para se preparar, imprimir, entendeu? Também para o cara não se colocar em risco. E Mas uma você lembra outra... que o Rubão, ele falou sobre, o cursinho tá fechado, ele não pode abrir, então ele não pode abrir para ninguém retirar a apostila. Ele tinha falado isso, então eu acho que se der certo isso, a única solução vai ser o correio. Então, mas aí... Mas Pode isso abrir sim, aqui... Tati. O ESAG e o ângulo estão abrindo. Se não pudesse, eles também não iriam abrir, concorda comigo? O Então, ângulo pelo é que eu vi gigantesco, também... sabe? É que eu acho que assim, o ponto é evitar aglomeração. Porque Então, assim, pelo que eu vi, não pode ter aula, mas... Né, eu fiz ângulo Tamandaré quando eu prestei economia. E a Renata também fez ângulo ano passado. Então, assim, quem já fez cursinho também. grande, a gente sabe que é uma quantidade absurda de alunos. Então, assim, ângulo Tamandaré, por exemplo, são 25 salas, tipo, 200 negros em cada uma. Então, óbvio, a aglomeração, eles tentam, né, controlar. Mas nós somos 40, 50, entendeu? André, eu acho que ele não vai abrir o cursinho, porque nem em São Paulo ele tá para abrir. Eu acho que abrir o cursinho Não vai ser precisa uma ser ideia. ele, Lu. Não precisa ser ele. Pode ser o Charles, pode ser A qualquer Carol mora qualquer perto do um. A cursinho. Carol, por exemplo.
Tipo, lá no ângulo, eles estão fazendo, tipo, o horário marcado vai de 5 em 5 minutos para retirar material. Minha amiga falou, eles estão falando de 5 em 5 minutos lá, e aí você retira o material e vai embora. Aí eles estão brigando aí com máscara e luva. Então, quem marcou horário é amanhã e sábado para ir retirar, entendeu? Então, assim, a gente pode fazer isso também, não vai colocar a vida de ninguém em risco, nem do Charles, nem da Carol, nem de ninguém. E todo mundo, tipo, que for buscar, se caso for essa alternativa, seguir toda a risca do Ministério da Saúde, sabe? Também Não, se se puder abrir, eu prefiro essa ideia do que o correio. O correio eu acho que vai ficar, tipo, o cara não vai querer pagar e no final quem vai ter que pagar somos nós, entendeu? Sim, eu concordo, porque não, eu também acho não, a gente já por paga isso que eu falei, pra mensalidade, gente né? Então, dar as duas propostas, Pois é. sabe? A gente jogar as duas alternativas para a gente tentar resolver isso. Porque, assim, por enquanto a gente tem livro de exercício na mão. Mas quando não Quando tiver, for, vai ficar difícil. vai ficar Exato. impossível de Entendeu? Mas eu estudar. acho que a quarentena não dura mais que um mês. Pelo menos tá tudo previsto para abrir em maio, não tá? Então, não tem previsão. Eu vi uma entrevista do Bruno Covas, e aí a Isa, como é da área da saúde, pode até confirmar. Ele deu uma entrevista para a CNN Brasil semana passada. Ele tem planos, pelo menos a cidade de São Paulo, de ficar em quarentena até o final do semestre. Ah, não, gente. Não. Gente, tá de boas. Por dentro, eu acho que ela pode A ficar gente tá por pensando nas apostilas primeiro, não nos livros. Entendeu? de exercício. Não tem. Não tem Eu acho previsão que de cabe voltar a em gente maio. propor para ele, para pelo menos uma solução a gente vai ter que arrumar, porque Gente, era pra ter parado de gravar. porque para mim, pelo menos, como eu também falei com o Não, de André, boa. e é horrível ter que estudar sem papel na mão. Então eu acho que, tipo, alguma solução de muitas variáveis a gente vai ter que arrumar. Não, sim, eu acho que a gente tem que descolar a ideia da apostila. Porque realmente tá bem intenso, assim. Fico Tá muito complicado, entendeu? Para Eu tenho estudar muita dor de cabeça de olhar pro física, fica impossível, entendeu? Tipo, eu tenho Não, que eu anotar no acho caderno, que aí eu tenho que olhar para duas telas, que eu tenho que olhar para o professor e eu tenho que olhar para a apostila. E aí eu tenho que ficar pegando os dados, sendo que se eu tivesse na minha apostila, eu poderia pegar um marca-texto e, tipo, fazer na própria apostila, entendeu? Então, assim, pelo menos eu não sei vocês, mas para mim está atrapalhando muito. Pra mim Não, também. sim, também acho, mas eu acho E que... quando for os livros vai ser pior ainda. Exato, Eu entendeu? escrever neles. Não, pelo que eu entendi, todo mundo tá de acordo com a gente colocar essas propostas pro Rubão. Alguém não está, tipo, acha totalmente desnecessária essa conversa, tipo, se pronuncia, porque a gente já tá tomando muito tempo aqui, o Rubão vai querer entrar já, as pessoas que vão almoçar, enfim. Se alguém quiser colocar um outro ponto de vista, coloca pra gente encerrar a reunião, e assim que puder, tipo, amanhã, por exemplo, na aula do Rubão, ou hoje, 2h30, eu vou entrar, não sei se o André vai entrar também, eu e ele já pode colocar isso pro Rubão, e a gente, qualquer coisa, joga no grupo e a gente resolve sobre isso, entendeu? Lembrando que tem aula de inglês hoje, viu? É verdade. Que é melhor. Aí a gente Não, eu só quero saber se vocês concordam com essa posição de tentar encontrar uma alternativa para ou a gente pegar ou ser enviada pelos correios, entendeu? Sim, eu acho bem válido falar com o Rubão, até porque para todo mundo acho que tá difícil estudar sem apostila. Eu acho que não é todo mundo que tem computador. Por exemplo, eu não consigo compartilhar a tela, então eu tô brisando, assim, quando é a parte da apostila, entendeu? Então eu acho bom e se a pessoa, quem não quiser, não vai buscar, entendeu? Por isso que eu acho boa a ideia do cursinho. Quem quiser, tiver apto, precisar realmente vai buscar, quem não precisar vai pelo AVA. É que eu acho que em caso já é um distrator. Sem o livro Porque a mãe provavelmente não vai deixar eu lá no vai ser cursinho. pior. Então, assim, a gente estava pensando em alternativas para ajudar todo mundo. Eu acho que todo mundo pensa muito parecido em relação a isso. Então, aí a gente fala com ele ou amanhã, ou hoje à tarde, isso a gente decide depois. Mas era só para colocar isso para todo mundo ficar ciente do que, tipo, a gente estava pensando e querendo fazer, sabe? E outra, quem não quiser também é só não solicitar, né? A gente pode fazer pedir quem quer e... Porque eu acho que nem todo mundo gosta, né? Tem muita gente que também prefere digitar.
Eu pensei assim, para apostila 2, poderia uma pessoa, tipo assim, vamos dizer que ele fala assim, olha, galera, não pode ir no cursinho, não quero, tipo, vai dar multa, vai dar merda, não venham. Uma pessoa, por exemplo, o Charles, se ele vai até a unidade, pega as apostilas, próximo lá da Domingos de Moraes, tem uma agência dos Correios. Tudo bem, eu não sei se o Charles tem carro, mas assim, se ele for numa única viagem nos Correios, ele já faz um envio para todo mundo. O único custo que ele vai ter é de postar e de comprar aquele rolo de papel pardo, embrulhar as apostilas e mandar para casa de cada um. Porque assim, no boleto, no nosso cadastro, no contrato, tem o endereço de cada um. Então é só imprimir e mandar. Em 4 ou 5 dias, chega na nossa casa. Em relação à apostila 3, ele já combina previamente, antecipadamente com o cara da gráfica, para o cara imprimir e ao invés de mandar para o cursinho, já que não vai poder entregar fisicamente, já ir direto numa agência e postar numa única viagem, entendeu? André, uma coisa que talvez o Rubão reclame é que o Charles vai ter que embalar todas as apostilas, porque ou não é as que vêm soltas, que ele tinha pedido para separar uma por uma. Lembra que teve um mas rolo aí de vai separar todo os mundo blocos? ficar de carro lá, sei lá, tipo, a gente não precisa também querer o serviço que a gente tinha presencial, sabe? Embalar apostila, vai ficar muito, vamos fazer em 2 entregas, nananã. Gente, a gente tem que ser um pouco mais racional também em relação a isso. É ruim de carregar 8 apostilas? Não, Mas, eu tô falando que é pra ele situação não que a gente separar as tá, apostilas, que tem então que vai pensar ficar nisso, pior, sabe? Rê. Acho que Então já pra avisar de se a gente tiver os livros até sem capa, já tá ótimo, entendeu? Na minha sincera opinião. Eu ainda tenho livros do ano passado do cursinho. Tem uma galera que tá no primeiro ano de cursinho. Como se vira, entendeu? Então, assim, é um pensamento coletivo e acho que vai ajudar todo mundo. A gente entra num consenso que vai ser benéfico para as 2 partes e é isso aí. Tipo, a gente conversa e dá tudo certo. E eu tô achando ótimo que o Diego tá aqui. Vou falar. Pode falar, professor. Então, como vocês falaram que não precisava tirar o fone, né? Então eu fui fazendo o que eu tinha que fazer aqui, já mandei os exercícios no grupo e quem tiver dúvida pode mandar para mim, viu? Quer saber o gabarito, as respostas, pode mandar. E eu já antecipei Beleza, isso. professor, brigadão, viu? Imagina, eu já Pode antecipei parar pro de Rubão gravar já. aula se você quiser, prof. Tá. Porque vai ficar gigantesca. É E a verdade. discussão não vai ser